Olá, leitores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje é uma atualização da minha meta para 2026. Eu postei um vídeo que vai estar aqui nos cards. Eu postei um ou foi dois vídeos, mas se foi isso mesmo, os vídeos vão estar aqui. Lá eu falo sobre a minha meta para 2026, que é desencalhar um livro da estante por mês, através de um sorteio. E aí, o primeiro livro, a primeira leitura de janeiro foi Os Trabalhadores do Mar. E é com muito pesar que eu venho informar vocês que eu não bati essa meta. Eu montei todo um cronograma para tentar ler esse livro durante todo o mês de janeiro. Vou deixar o cronograma aqui, que foi o que eu estava postando lá no meu Instagram. Eu mantive essa leitura durante 2 semanas, tentando me conectar com essa história. Eu busquei vídeo de leituras de clássico, como se conectar com a obra. Eu busquei algumas dicas, né? Essa daqui foi a minha primeira leitura desse gênero. É um romance, mas é um romance, uma leitura clássica. E aí eu tive um pouco de dificuldade com o linguajar dos personagens, com toda a narrativa da obra. Esse daqui é um livro muito bem falado, tá? Muito bem falado mesmo, porque eu pesquisei sobre ele pra mim tentar, né, criar uma vontade ali a mais de ler esse livro, mas infelizmente não rolou. Eu tentei muito, mas eu não me senti conectada com a história e chegou um momento que eu li assim e eu falava: o que eu tô lendo que eu não estou entendendo nada? E definitivamente eu tava lendo, e quando eu fechava o livro, eu não me lembrava do que eu tinha lido, eu não tinha entendido o que eu tinha lido de fato. E aí, acabou que se tornou uma leitura mais por obrigação do que por prazer. E pra mim, a literatura não é isso. Ler livros não é isso pra mim, porque eu me sinto muito conectada, eu me sinto definitivamente dentro da obra. Em, tipo, a grande maioria dos livros que eu leio, e esse aqui não me despertou nenhuma curiosidade, nenhuma vontade de continuar. E por mais que tenha sido uma meta minha, isso não foi uma obrigação, porque eu não queria me sentir obrigada a ler um livro. Quando eu chegasse no final, eu não ia fazer uma resenha sincera dele, porque eu não iria saber o que falar dele, porque eu não estava entendendo nada. Esse é um gênero muito bem falado, e possivelmente só foi uma falta de conexão minha. E depois disso eu percebi que livros clássicos não é pra mim. Essa literatura clássica é algo que não me prende, que não me conecta, e é isso. Talvez em um dia distante eu leia um outro livro clássico desse aqui e eu me sinta conectada e a história me agrade, mas infelizmente com Trabalhadores do Mar foi uma coisa que não rolou. Eu cheguei na página 116 dele, tá? Eu fiz algumas marcações, não sei se dá pra vocês verem, tentando entender essa história, mas na verdade tudo que eu marquei foi só, tipo, os primeiros capítulos, tipo, livro 1, livro 2, que era o que eu marcava, sabe? Segundo livro, terceiro livro, e com certeza deve ter dado um eco terrível no microfone. Ai, gente, desculpa. Que eu acho que eu vou gripar no ar. Como eu estava dizendo, eu cheguei à página 116 e, tipo, se hoje você perguntar pra mim o que eu entendi até aqui, eu não entendi nada. Pra falar a verdade, eu não sei se é isso, mas pelo que eu entendi, não sei se a gente pode chamar de contos o que tem no meio dos capítulos aqui. Porque meio que conta a história do protagonista, assim como a história da menina, né, que vai se apaixonar por ele, e se eu não me engano, é avô dela, tio dela, alguma coisa assim, que é quem criou ela. E aí tem algumas histórias por fora, além dele, sabe? E aí conta a história de outros personagens.
E por isso, eu fiquei um pouco perdida nessa história. Porque meio que... Eu não sei dizer se é conto que tem aqui no meio, mas é como que contassem a história de outros personagens dentro do mesmo livro. E sim, esses personagens se conectam um com o outro, assim, mas... Eu acabei que não entendi nada, pra mim ficou super confuso. E, infelizmente, eu parei esse livro, eu abandonei ele. E nesse momento que eu estou gravando pra vocês, eu estou lendo um outro, que é simplesmente Braine, o nome do livro, se eu estiver pronunciando errado. Mil perdões, mas vocês já devem saber que minha pronúncia não é a melhor de todas, né? Porque eu sou meio enferrujada pra essas coisas. E esse tá sendo a minha leitura atual. E ele é um livro que não tava encarado na minha estante, porque eu tinha comprado ele em dezembro. Ele é novo. E ele tá me prendendo bem mais do que esse aqui. E eu fiquei bem chateada porque não é a primeira vez que eu leio uma literatura clássica. O primeiro que eu li foi O Cortiço. Eu tentei ler o livro, porque era um trabalho da escola, mas eu não entendi nada. E aí, nisso, eu comprei o livro em formato de HQ, pra tentar ficar mais fácil ali pra mim. E eu consegui ler e eu entendi a história. Na época, claro, né? Porque agora eu já não me lembro de nada. Pra você ver como que ele deve ter me prendido, né? Que eu nem lembro dele. Mas é isso. E aí eu fiquei um pouco chateada, porque esse daqui era um gênero que eu queria muito conhecer e gostar. Mas não rolou comigo. E eu não sou um tipo de pessoa que consegue ler um livro que eu não gosto, ou que em algum momento ele passa a me dar desgosto. E aí eu simplesmente eu abandono, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ler, por mais que eu goste de ler, eu tenho um pouco de dificuldade, então eu preciso ler uma coisa que eu goste e que me prenda. Pra mim, tipo, acabar ele, conseguir ler tudo e aquela história ficar na minha cabeça. E aí, infelizmente, não rolou com esse livro, mas... Ai, eu bati no microfone. Não rolou, mas tá tudo bem. Com todo respeito aí a quem gostou também, porque eu imagino que todos os livros são bons. Isso é um fato. Mas aí depende de quem lê ele. Infelizmente, esse pra mim não rolou, mas eu imagino que pra outra pessoa ele seja um dos preferidos e tá tudo bem. E também abro espaço aqui pra vocês comentar se vocês já leram esse livro ou algum da literatura clássica e o que vocês gostam. Comentem aí embaixo e digam o que achou, se leu esse, se não leu. Dicas também, talvez eu tente de novo, né, futuramente. Talvez eu lance esse desafio, não sei. Mas foi isso. E aproveitando o espaço, que eu imagino que eu vou postar esse vídeo em fevereiro, bem no começo de fevereiro ou no final de janeiro. Depende muito, né? Porque eu tenho que ver a minha planilha para encaixar os vídeos que eu gravo. Mas qualquer coisa eu vou deletar essa parte, se não der, dependendo do período que eu poste, para não dar spoiler para vocês, porque eu também posto nas redes vizinhas, né? E aí, pra não ficar, tipo, um adiantado e o outro atrasado, talvez eu delete, mas eu acho que não vou precisar. Eu fiz o sorteio da minha próxima leitura de fevereiro. E pra vocês que não me seguem, me sigam no Instagram, porque eu postei por lá, mas eu também vou postar aqui no Shot. Eu não sei se é assim que se chama, gente. A plataforma de postar vídeo em tela grande, assim, vertical. Não sei se é assim que chama aquele que posta aqui no YouTube também. Enfim. E aí eu sorteei a leitura de fevereiro e saiu um livro que eu imagino que vai dar certo. Esse vai dar bom, é um gênero que me agrada bem mais. Pra dizer o mínimo, né? Esse daqui é o nome do livro. Além da magia, esse livro ele tava na embalagem e faz mais de 2 anos que eu comprei ele. Ele tava na embalagem ainda, eu tirei ele, né? Da embalagem no momento em que eu estava filmando um outro vídeo, que eu vou postar aqui também, tá, gente? Não se preocupem. E esse aqui foi o vencedor, minha leitura de fevereiro. O que me preocupa um pouco é que ele tem 300...
e 98 páginas, e o mês de fevereiro é menor, mais curto, então me dá um medinho de não conseguir ler tudo, mas eu imagino que eu consiga sim. Ainda mais se a história me prender da forma que eu acho que ela vai me prender. Então, com certeza eu vou conseguir ler bem melhor e talvez até bem mais rápido. Esse é o livro Além da Magia. Gente, sangue do cordeiro. Eu me engasguei com o cuspe. Misericórdia, tá amarrado. Gente, na casa de vocês têm isso de morder a gola da blusa quando vocês se engasgam. Porque minha mãe fala que é porque estão falando mal de você. Bem, preocupante. A mãe de vocês também fala isso. Voltando aqui pra falar sobre o livro. Esse daqui se chama Além da Magia. O nome da autora eu não vou me arriscar a dizer, porque, né, não sou boa em pronúncias. E aqui tá escrito que ela é autora do best-seller de um nome que eu não sei, mas eu, vou mostrar pra vocês. Não sei se tá focando, mas se não tiver eu vou escrever aí na tela. Enfim. E eu vou ler um pouco da sinopse agora, tá? E, gente, meu gatinho tá dormindo, ó. Apresento a vocês o Salem, tá? A sinopse do livro fala: a autora apresenta um mundo novo e fascinante no qual as cores são valiosas, a aventura é inevitável e a amizade pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Apenas 3 coisas são importantes na vida de Alice, de 12 anos. Mãe, que não sentiria sua falta, magia e cor, que parecem fugir dela, e pai, que sempre amou. Certo dia, o pai desaparece de Feringold, ou Feringold. Eu acho que é Feringold, levando consigo nada além de uma régua. Oi? 3 anos depois meu Deus do céu, sangue do cordeiro. Eu desaprendi a ler? 3 anos depois a moto torando tudo aí fora, pelo amor de Deus. 3 anos depois desse acontecimento, Alice está decidida a encontrá-lo, pois ama seu pai ainda mais do que ama aventuras, e ainda disposta a desbravar o mundo para trazê-lo de volta. Para isso, ela terá que viajar pelo território místico e perigoso, onde para baixo pode ser para cima. Papel é uma coisa viva, e esquerdo pode ser direito, ou muito, muito errado. Alice precisará reunir toda a sua perspicar. Enfim, para encontrar o pai e voltar inteira a Farenwold. E nessa jornada, ela terá primeiro de encontrar-se em meio à sua própria magia. Interessante. Junto a Oliver, seu irritante novo companheiro de aventura. Se passou 3 anos, 12, 13, 14, ela deve ter uns 15 anos. Pode ser que tenha um romance, será? Talvez. Parece ser legal, eu já vi que essa menina com certeza é bem brisada, igual a Alice. Por isso que o nome é igual, de Alice nos Países da Maravilha. Embora eu nunca li o livro, porque eu nunca nem entendi o filme de Alice, porque pra mim ela só tem um parafuso a menos. Mas é isso. Parece super interessante esse livro. E dessa vez eu vou bater essa meta, gente. Com certeza, de fevereiro eu não irei pisar na bola, porque esse livro realmente parece ser interessante. É bem mais a minha vibe, pra dizer o mínimo. E essa vai ser a minha leitura. Se vocês já leram esse livro, comentem aí embaixo também. Me falem o que achou, se é bom, se não é, porque eu nunca ouvi falar dele, mas ele parece ser interessante. E
esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Que esse ano eu vou tentar, gente, postar no mínimo um vídeo por semana, todos os sábados, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!